Bota ali se demorar, não der uma tocar no peito, aí sai fora em nada da câmera, eu não consigo mesmo acessar as opções, para ela fazer, não vai fazer nada. Aí, velho, como é que tá? Claro, eu não tenho noção desse mesmo, mais mês que vem. Você disse que vai ser apertado no mês. Tem uma vez a vida novo, né? Mês de junho, que é 20 por ano. Em julho eles retornam. Mas aí... Tu viu quantos idiomas deu aí que ele fala? Por Deus. Agora é um show, cara, né? Olha o seguinte, eu tenho a mente, eu quero, vou parar na casa, mas eu nunca deixo. Eu viro, eu não preciso fazer nada, eu estou lá na volta, porque eu gosto de pessoa agora. Aí São Paulo, sou de São Paulo, que eu vou. Não, esse show aí tem um clube de mágica. Tem que ver e fazer efeitos especiais ali no auditório. Diminui um pouquinho a tela para mim. Você sabe que é propósito? Não desentop mais. Eu tenho metade da capacidade respiratória que vocês têm. Depois me coloca para mim essa música aqui quando eles começarem a gastar. Não é que é? Dividir a cadeira com você aqui. Não, pode ficar ali. Só online, não. Vamos lá, então. Todos bem? Feche os olhos. Aproveite a música.
levar o nosso pensamento a Deus. E dentro de cada um de nós, aonde Ele busca fortalecer a nossa vontade de viver, de sonhar, de participar, de servir. Vamos dizer a Ele, lá dentro de nós: obrigado, Pai. Obrigado por nós fazermos parte da Tua criação. Neste universo incalculável pela nossa imaginação, nós estamos dentro dele. E o Senhor, com certeza, olhando e nos amparando, concedendo a nós, dentro desse planeta magnífico e perfeito, um governante maravilhoso chamado Jesus. Jesus que veio para nós, presente, trazer a nós a mensagem maior de amarmos o Senhor acima de tudo e cada um dos nossos irmãos como nós mesmos. E isto, Pai, para fazermos com que nós, criados por Ti, para sermos vencedores e, acima de tudo, felizes, possamos conquistar essa felicidade. E hoje aqui nessa casa abençoada, com essa equipe maravilhosa espiritual que nos acolhe, que possamos disputar, que possamos matar um pouco a nossa sede da carência do Teu amor, dos conhecimentos, Pai querido, e da confraternização com os nossos queridos irmãos. Obrigado, obrigado por sempre, sempre acreditar e confiar em nós. Por isso, nós estamos hoje aqui, porque o Senhor acredita e confia sempre em nós. E te convidamos, humildemente, que o Senhor se faça presente do começo ao fim dos nossos humildes estudos. Com isso, Pai querido e amado, nós, estando protegidos por Ti, iluminados por Jesus e muito bem servidos pela doutrina maravilhosa codificada por Kardec, a doutrina espírita. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. O Evangelho, vamos lá? A parte que eu vou ler do Evangelho é o jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e a felicidade promete aos aflitos. Essa condição está na lei, que ensina o seu jugo, é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave.
uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Terminou, Sr. André? Que bom, obrigado. Próximo. Bom, eu entendo que dizer que se a gente deixar ele fazer parte da nossa vida, os nossos problemas vão se tornar menos pesados e a gente vai acabar não se sentindo mais só, vai ter alguém para dividir os nossos problemas. Nos encoraja, reaviva a fé, a crença nas coisas boas, que tudo vai ficar bem, renasce a esperança, a gente esquece de reclamar, a gente para de se sentir sempre vítima de tudo e de todos, e a gente acaba às vezes até por achar a solução dos nossos problemas, porque a gente centraliza os nossos pensamentos só nas coisas boas que ele nos ensina. E também a gente acaba aqui abrindo os olhos para ver aquele nosso irmão do nosso lado, que ele está precisando às vezes de ajuda e que ele está com um problema muito maior do que o nosso, só esperando alguém estender a mão, né? E a gente acaba percorrendo esse mesmo caminho, talvez que a gente achava que ia ser tão árduo, com menos sofrimento, né? Não se sentindo mais mesmo só. E a gente descobre na dor uma oportunidade da gente evoluir. Quando ele fala que o jugo dele é leve, ele está pedindo para a gente tomar seus ensinamentos como uma regra para nossas vidas. E o seu fardo é leve porque a única condição que ele nos impõe é a de colocarmos em prática esses ensinamentos. E nunca esquecer dessas duas palavrinhas que fazem toda a diferença na nossa evolução, que é sempre colocar nos nossos atos o amor e a caridade. Muito bom. Parabéns. Alguém quer enriquecer mais o comentário? Por favor. Ninguém quer comentar mais? Ninguém? Nossa. Seu Anderson, tu não quer comentar nada, seu Anderson? Ah, te achei hoje, né, cara? Ah, tava te escondendo atrás do aluno, não consegui, né? Nada mais. Não tem nada a comentar? Não? Eu não tenho para comentar, não. Tenho uma observação para fazer. Pois não, nosso. Eu quero fazer uma observação que cai um pouquinho fora do que foi lido. Mas como nós estamos num grupo de aprendizados, nós temos aqui reencarnados para aprender, para nos melhorar, para nos crescer. Primeiro eu quero agradecer ao Senhor que deu o Evangelho de Fé, que é uma humildade também. Muito obrigado por ler o Evangelho de Fé, que destaca e a gente presta mais atenção para isso. Eu quero fazer uma observação que hoje, no chegar aqui, me foi passado. Uma pessoa, quando vai na casa da gente, visitar, a porta da nossa casa não está fechada, nunca está aberta, sempre está fechada. Então, quando vem uma visita na nossa casa, o que faz? Bate na porta. E aí, o que acontece? A gente vai lá e abre e convida a pessoa para entrar. Então, é um meio daquela pessoa pedir licença para entrar na nossa casa. E se a gente, às vezes, não está indisposta ou desconfia que é uma pessoa que é indesejada, às vezes a gente até dá uma espiadinha, vê que é uma pessoa que a gente não pode receber ou não quer receber, faz de conta que não está em casa. Né? Isso acontece. Eu já fiz isso. Não vê, vai fazer. Né? Então, assim, ó, sempre que uma pessoa entra na nossa casa, quando a gente abre a porta, é como se a gente estivesse autorizando ela para entrar, é como se ela estivesse pedindo licença para entrar. Então, hoje me foi passada uma pessoa
Eu, às vezes, também vou no hospital, entro numa casa espírita, em qualquer casa que a porta está aberta, a gente tem que pôr na nossa cabeça, a gente tem que saber que tem alguém cuidando daquela casa. Se não for um guardião de bem, que numa casa espírita tem um guardião de bem, que não é qualquer um que entra, é desencarnado. Até encarnado, às vezes a gente está em casa e se não é para a gente vir, que não, eles fazem de tudo para a gente não vir. E a gente pode ver. Né? A porta está aberta, a gente vê. A gente tem que pedir licença. Para entrar numa casa espírita, a gente mentalmente pede licença, porque a gente sabe que tem um guardião cuidando da entrada. A gente pede licença. Quando a gente vai no hospital, é do nosso dever pedir licença, porque sempre tem os guardiões desencarnados e protegendo os doentes, para não deixar qualquer vampiro entrar no hospital e pegar os doentes, vampirizar. Então a gente pede licença para entrar. Quando a gente sai do hospital, principalmente de uma casa espírita, a gente agradece mentalmente e deseja um bom trabalho para os mentores, para aquela casa. Que a gente sempre sai mais aliviada, como fazer uma prece. Então eu queria fazer assim, é um meio da gente ajudar, sabe? Quem vai no hospital, quem vai numa casa espírita sempre traz irmãozinho necessitado. Então vamos ver se a gente se lembra de quando entrar numa casa, pedir licença, vamos fazer de conta, a gente vai visitar um amigo, eu vai pedir um conselho, vai pedir um copo d'água, alguma coisa e bate na porta. É isso que eu queria fazer, que é para o nosso evolução. Muito obrigada. Mais alguma colocação? Essa colocação que a dona Assunta fez aí, me lembrando de um livro que eu li, das histórias de Valdo, né, dona Assunta, se lembra da Jornada da Igreja? E ele, no intervalo do almoço, então ele ia andar na rua, né? E é uma pessoa vidente, então enxerga alguns irmãos desencarnados, né? E casualmente estava lá no centro e foi na igreja. E na entrada da igreja, assim, tinha uma figura, né, uma entidade, que seria um padre, né, ali fora, buscando amparar e fazer com que o pessoal em situação desesperadora, situação crítica, alguns buscando até o próprio suicídio, entrasse na casa por um momento de oração, por um momento de relax, para que eles pudessem trabalhar e com isso fazer com que o indivíduo tivesse uma situação diferente. Então ele assistia tudo aquilo ali. E ele realmente, naquelas lá, teve um rapaz que marcou, se não me falha a memória, que marcou um encontro, o rapaz marcou um encontro com outro homem, né? Caso amoroso, não sei de que, não me recordo muito bem. E como não aconteceu aquela situação, ele estava em condição de se tornar um suicida. E essa entidade que estava lá fora, então se envolveu ele e conseguiu vibrar perante ele para que ele entrasse. Ele estava bem convicto a fazer isso. E ele entrou, deu esse tempo, ficou lá dentro, que não era hora de missa, era hora de poucas pessoas, e conseguiram então o plano espiritual lá, os irmãos da igreja estavam lá, conseguiram fazer um trabalho magnético, um trabalho de vibração perante ele, e conseguiram tirar dele essa ideia do encontro e também no princípio de suicídios. E ele saindo de lá já saiu de forma diferente. Então, quando nós nos colocou, aonde a gente vai, sempre tem irmãos espirituais dentro daquele local que nós vamos. Certo? Por que isso? Porque, teoricamente, é um pouquinho, né, de mais de 1/3 que está reencarnado no planeta. Tirando aqueles que estão numa situação crítica,
certo? Uma grande parte está no meio de nós. E tem muitos guardiões, então nós estamos colocando uma coisa muito positiva. Quando a gente vai visitar a casa de alguém, sempre lembrar que temos ali aqueles que afinizam com a casa e que não pode afinizar com nós, certo? Então, se a gente pedir licença e buscar vibrar, nós podemos entrar sem ferir, certo? Sem nos tornarmos indesejáveis a nível espiritual, certo? Podemos encerrar o lado do Evangelho? É contigo. A Denise. Eu. Alexandre. Presente. Alexandre. Eu. Anderson. André Luiz. Presente. Ângela. Bruna. Aqui. Carla. Celso. Clarice. Tá doente. Cláudia. Presente. Cleice. Presente. Christian. Daiane. Presente. Denise. Jennifer. Elizabeth. Presente. Fátima. Flávio. Gisele. Cláudia. Graziela. Presente. Grace. Inês. Presente. Isabel. Presente. Janaína. Joyce. Juliet. Presente. Justina. Letícia. Liliane. Luiz Henrique. Maria Helena. Mário. Marlon. Micael. Michele. Monique. Natália. Nilmara. Patrícia. Raquel. Renato. Presente. Rosemary. Rosenay. Silvana. Suzana. Vanessa. Vilmar. William. Quem não tiver na chamada precisa passar os dados então no final da aula para a gente poder incluir. Também eu mandei os e-mails essa semana porque todos precisam ter um trabalho para entregar, pelo menos individual, e eu recebi retorno de poucos, então eu preciso que todos me retornem escolhendo um trabalho que eu mandei por e-mail e que também está divulgado no blog. Por favor, pessoal, isso é importante. O crachá também são poucos que não tem o crachá ainda, a gente precisa encomendar logo. 6,50, paga antecipado, na semana seguinte a gente entrega. Deixa eu ver o que mais. Tá. E nós temos aqui, eu mandei por e-mail, mas quem não tiver e quem não tem e-mail pode pegar aqui com a gente depois, tá? A gente tem os subgrupos e tem os contatos também impressos para vocês. Quem não tiver em subgrupo e quiser incluir, sempre tem que avisar para poder colocar na nossa relação, tá? E da mesma forma, se alguém não quiser mais participar, também tem que avisar. Temos palestras, então, que eu encaminhei por e-mail lá no Centro Espírita Casa da Redenção, que é aquela casa lá onde a gente ajudou nos brinquedos para a Casa Natal. No dia 7/7, sábado, às 15 horas, tem Educação da Mediunidade, com Márcio Wendel. Temos no dia 12/7, daí seria na quinta-feira, às 8 horas, no horário da nossa aula, né? Família e Construção do Novo Mundo. Depois, no dia 4/7, que seria até no sábado anterior, Autoeducação e Reforma Íntima, com a Lorena Temelo. 19/7, Educação e Lei de Sociedade. E 28/7, Educandário Divino. Se alguém tiver interesse, é grátis, tá? Dura 1 hora. Eu tenho as informações, eu posso passar para vocês. Isso aqui, professor, eu não entendi muito bem. São palestras. Só um pouquinho. Você sabe quem é a Lorena? Não sei. Sabe? O que ela é para nós? O que ela é para nós? A coordenadora, não é? Estudos. Lorena é aquela que está lá na sala, lá embaixo, no mesmo dia que nós. Isso aí, assim. A aula na quinta de tarde. Isso aí é uma temática de filmes. Certo? Então, vai ser apresentado na casa, então, uma vez por mês, no sábado, a partir das 16 horas,
É matemática de filme. Professor, hoje eu vim na palestra e parece que é meio. É no domingo. Perdão, desculpa. Você me corrigiu bem. No domingo. Perdão. Foi uma falha involuntária. Era no domingo às 4 da tarde. Ainda bem que você me corrigiu. Daqui estou acostumado que é no sábado. Era no domingo às 4 da tarde, né? E a primeira é dia 1º de julho. Isso, que é daí é dia 1º de julho, às 16 horas, de Então, Valdo Pereira Franco. Só você vai divulgar nessa aí. Só. O restante vai por sequência. Tá, então o ingresso, se alguém quiser, desse dia 1º do 7 de Valdo na internet. Que é na casa, né? Não esquecendo que é na casa. Já fui indo, mas tem que reservar na biblioteca por causa que tem Tem que reservar porque é um auditório lá embaixo e o espaço é bem limitado. Certo? Assim, ó, Cláudia, uma posição da Alice para nós. Faz favor. Terça-feira à tarde, ela passou por uma nova cirurgia, porque ela estava com infecção no último ponto e dentro já estava bem infeccionado. Então, na terça, ela entrou em bloco para fazer uma raspagem disso e coletar para fazer biópsia para ela começar a tomar um antibiótico. Então, ela fez terça e foi liberada às 6 da tarde. Como não tinha leito, ela ficou na sala de recuperação terça, quarta e foi pro quarto só hoje de tarde. Eu tive lá todas essas tardes e no horário de visita da tarde eu fui na sala de recuperação dela. Ela estava com muita dor. Dentro lá, as enfermeiras da recuperação não fazem a higiene. Porque é só. Então ela estava todo esse tempo sem tomar banho, comida por não ser como um leito, então dava uma tigelinha, uma sopinha, um creme, não tinha as merendas, ela passou fome. Na situação que ela está? Dor. E ela foi para o quarto porque de manhã, quando o médico chegou, ela estava em prantos. Estava chorando de dor. E aí ele foi atrás e conseguiu. E tinha mais gente lá esperando fazer cirurgia e o médico disse, eu me recuso a fazer cirurgia se não tiver leito. Porque ela estava fome, dor. E já saiu o resultado já? Não, parece que ele fez alguma colocação? Ele fez alguma colocação ou ele não fez nenhuma colocação da situação dela? Não, só falou isso, que a ver, ela está sem antibiótico. E ela está com muita dor. Ela sente, eles dão Novalgina e tudo. Mas ela tinha que estar sem fatores, ou com tramal, ou com morfina, Novalgina. Na sala de recuperação estavam dando morfina. Agora no quarto não. Quarto provavelmente tramal. E se ela estava com dor com morfina, tu imagina com Novalgina. Sim. Então a situação dela está no quarto agora. Está no quarto 362A. É que numa situação que ela está, por dor, infecção, certo? Tá? E a gente tem que ser bem realista. Quem se propõe a visitar, eu não posso dar por isso guiado. Certo? Tá? Ou que até alguém que tiver disponibilidade, ou ir uma manhã, ou uma tarde, a gente se reveza, porque a mãe dela não pode. Não, a mãe dela. O estado dela. Provavelmente amanhã ela vai me ligar para ir de tarde de novo. Se alguém tiver condição de fazer isso, né? Principalmente mulher. Principalmente mulher, porque tem que fazer o assédio, né? E aí, infelizmente, temos que ser realistas, tem que ser mulher. É assim. Tá. Seja. Assediar, a palavra, professor. Eu não expressei nada no dia mesmo. Eu vou até passar o número de telefone para quem puder. Tá? Seria oportuno, tá, pessoal? Porque assim, ó,
a situação dela realmente é delicada. A situação dela é delicada, a gente quer ser bem otimista, mas mesmo que você faz uma cirurgia e gera uma infecção, né? E o problema dela, né, dona Assunta, que ela tem prótese metal dentro, né? E aí pode gerar uma rejeição, certo? Né? Esse é o mais problemático. E se gerar uma situação como essa, aí a situação fica mais delicada ainda. Então, se alguém tiver disponibilidade, condições de fazer essa parceria, seria oportuno. Certo? Enfaticamente, não que nós homens não possamos, podemos, só que temos que ser realistas, né? Tem que ser mulher, né? Vamos mais à vontade, né? Até porque ela está bem limitada. Ela depende de tudo, entre aspas, não é isso, né, Cláudia? Então, se é uma mulher, já fica uma coisa mais à vontade para ela. Sim, tem que botar uma bonitinha. Eu sei, não preciso dizer que ela está totalmente dependente. Até para também voto dá. Sim, ela está dependente e tem que tomar de canudo. Sem contar toda a pressão psicológica. Hoje eu vim no centro e peguei água e levei para ela. Ótimo, isso é muito importante. Aí eu convido os irmãos que se dispuserem, que estiverem em condições, que façam uma prece, vibrem por ela, porque ela está precisando muito, como todos nós precisamos, mas ela precisa também, né, da situação dela, até porque ela não tem uma condição familiar difícil de o pessoal poder cuidar dela, porque ela tem apenas um filho, né? Ela tem que trabalhar, e tem os pais com idade avançada que não têm condição de cuidar como deveriam. Então, aqueles que não puderem, que pelo menos façam a prece e vivem por ela. Certo, pessoal? Todos que têm e-mail receberam o que a Cláudia passou? Vocês receberam a listagem? Eu vi no blog, porque eu não entrei no e-mail, mas eu vi no blog. Tá. No blog, vocês viram que ali tem. Você passou por e-mail já discriminando o pessoal por grupo, né? Isso, né? Então ali vocês viram que já tem discriminado aqueles que fazem parte dos grupos. E tem aquele grupo, né? Aquele grupo de desabafo, tá, pessoal? Então, se você estiver em casa, numa rua, né? Tropeçaram numa pedra, brigaram com o sapato de vocês a tarde inteira, então logo para descarregar em alguém, aproveite, dê uma ligadinha, eles estão para isso, eles se candidataram para isso. Quem é que é o grupo do desabafo? Não é para isso que vocês se candidataram? Então, antes de vocês falar mal da vizinha, né? Antes de falar mal do marido, antes de achar que o filho está no caminho errado, se quiser, ligue ali e converse um pouquinho. Tá? De repente você descarrega aquele balde cheio de sujeira, aí elas deixam de descarregar e ficam enviadas. Tá? Por isso que eu pedi gentilmente que a Cláudia passasse. Tá? Já que o nosso grupo, graças a Deus, tem se mantido assim, numa situação maravilhosa, isso é sinal que nós temos uma grande afinidade. Então nós temos que fazer com que essa afinidade realmente se torne cada vez mais rica. Porque, olha, não é por mim, mas vocês já olharam como é que é o tamanho do nosso grupo? Olha que com todo o respeito, né, do nosso um grupo iniciante assim, olha, pelo pouco tempo que eu faço, eu nunca vi. Certo? Falar nisso, hoje eu pedi, falei na diretoria da casa e me autorizaram a vir um pouquinho mais cedo e podemos mexer na sala. Então hoje nós viemos um pouquinho mais cedo, eu e mais uma senhora, um senhor ali, mais 2, 3, 4. E nós amontoemos as mesas, nós arrumamos as cadeiras, sabe? E fizemos espaço. Fecha um pouquinho, bem maior. Só quero mostrar um negócio. E aí eu gostaria de pedir para o pessoal que vier, os primeiros que vêm chegar, procurar ir mais para lá para deixar aqui o espaço para quem chega por último. Depois eu vou pedir para tu. E os primeiros que chegaram lá. Tá? Porque isso aí não tem quem faça na casa. Tem que ser nós voluntários para arrumar nosso cantinho para ocupar e depois para deixar um dia também.
a casa nos entrega a sala limpa, tá, pessoal? Entre aspas. Já é um grande problema. E aí a gente faz como a gente organiza da melhor forma que Deus nos convém, dentro daquilo que for possível. Certo? como nós organizamos e assim mesmo, ainda ficou gente ali, ó. É que tem gente que fica bem no cantinho porque não gosta de Não, misturar. mas é que não serve mais cadeira, não tem bastante cadeira. Não, ficou ótimo. O grupo está grande, espremer. Eu vou de novo, porque tu não quis falar. Como é que é o nome do nosso grupo? Ô, professor, o colega pediu que lembrou uma coisa. Diga. Essas datas estão erradas. O que tem? O professor não sabe, só avisar o pessoal então. A gente distribuiu o papelzinho para fazer a votação da nossa janta, né? Então tem a opção dos lugares, do cardápio, e embaixo as datas. Só deu um probleminha lá na gráfica, Alexandre, lá. Vai ser a data errada? A data sexta-feira, então, seria dia 13, né? E a data do sábado ali, dia 14. Sexta-feira 13, não entendi. Sim, ó, pessoal. Aqui no mural, aqui tem a programação que a casa estipulou, dentro que a fábrica, dentro que a FEB coloca, certo? Em parceria com a FEBS, que é a Federação de Rio Grande do Sul. Então isso aqui é o estudo sistematizado, ó. Diretrizes do estudo sistematizado, adotado e proclamado pela FEB desde 1983, ou seja, vai fazer o ano que vem 30 anos que colocaram. Só que tem um porém, isso aqui foi uma das revoluções colocada por Bezerra de Menezes, quando ele assumiu o centro, a FEB, em 1898, se não me falha a memória, ele assumiu porque existia um ambiente muito difícil, porque existia duas facções, uma científica, outra burocrática, mas nada da linha da caridade. Então ele assumiu novamente como presidente da FEB e naquela época já instituiu esse sistema do ESDE. Só que, claro, não conseguiu vingar, até porque era difícil, né? Imagina, não existia meios de comunicação como tem hoje, material didático muito pobre, regiões muito afastadas, então vários problemas, né? Mas isso então desde 1983 então entrou no sistema, certo? A casa, se não me falha a memória, dona Assunta, ela começou a adotar, acho que foi a partir de 1995, né? Uma coisa assim, certo? Demorou um tempo para ela poder, certo, aglutinar aqui. Então aqui está a programação, o senhor Renato, passa dada. Então está aqui, ó, a primeira parte que nós estamos fazendo, ó, o espiritismo aplicado e a mediunidade sem lábio. Então isso aqui é o grupo da integração, que somos nós, que é o iniciado, certo? O livro 1 e o livro 2, tá? Aqui nós temos o tomo 1, então o tomo 1 já vai ser então uma parte que faz parte do sistema direcionado, então do estudo dirigido. Então está lá a sequência: introdução, regime interno de trabalho SEAP, modo de introdução ao estudo do espiritismo, a codificação espírita, Deus, a existência e sobrevivência do espírito, comunidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei divina ou moral e lei de adoração, da sequência do módulo 1 até o módulo 10. E aqui nós temos a lei de liberdade, do tomo 2, lei de liberdade, lei de progresso, lei de sociedade e trabalho, lei de destruição e conservação, igualdade e reprodução, da justiça, amor e caridade, a perfeição moral, esperanças e consolações. No tomo 2. No tomo 4, tomo único, que seria o 4, então, porque é um tomo grande, né? Então teremos ali, ó, módulo 1, a vida no mundo espiritual, e na sequência, então,
fluidos de perispírito, fluidoterapia da Fernes, fenômeno da intercomunicação mediúnica, dos médios, da prática mediúnica, obsessão e desobsessão. Então vocês estão observando que aqui já entra a prática mediúnica. Certo? Então, calculadamente, 3 anos a 4. Certo? Obsessão, desobsessão, fenômeno da emancipação da alma, evolução do pensamento religioso, movimento espírita e unificação. Certo? Então, tomo único. Tem mais? Estudo e prática da mediunidade. Então, aqui é programa 1, programa 2. Certo? Então, mediunidade, programa. Então, são 2 programas que estudam a prática e a prática da mediunidade. Então, já estamos aqui, certo? Aprofundando toda a sistemática do trabalho em cima da mediunidade. Certo? Faz favor. Aí, ó, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, aqui são os complementos, né? A religião à luz do espiritismo, religião à luz do espiritismo, tomo 2. Então, temos o tomo 1, tomo 2 e parte 1 e parte 2. Então, isso aqui é bem lá para frente. Certo? Bem lá para frente, quando o pessoal acha que não tem mais nada para estudar. Certo? Consequência da ESE, então, aqui está todo o processo que eles procuram direcionar: pureza doutrinária, desenvolvimento da fé raciocinada, favorecimento da educação mediúnica, espíritas esclarecidos, prática da caridade, certo? Formação de expositores espíritas, difusão das ideias espíritas, reforma íntima, tudo isso das consequências do estudo do ESD, certo? E aqui uma mensagem final. Então, isso aí é a programação que está sendo colocada, efetivada na casa a partir desse ano. Certo? Então, isso é o que eles colocam para cada grupo na sequência. Não é invenção da casa, não é invenção, certo, da UNE e nem da FEDES. É um consenso a nível de fé. Certo? Para que haja uma linha de trabalho, porque daí que acontece, né? Aí a dona Inês saiu aqui do Centro Espírita Luz do Bem, foi morar lá em Joinville, foi lá no centro, que tem uma estrutura kardeciana compatível com a nossa. Ela leva na bagagem todo o estudo que ela tem, ela vai procurar um grupo que ela possa na sequência daquilo que ela está fazendo até agora. Para ela justamente não perder o potencial de trabalhadora. Certo? Então isso é importante. Nós temos uma carência muito grande de trabalhadores, certo? Então nós não podemos perder tempo e nem espaço. Por isso que eles estão colocando essa sistemática aí. Certo, pessoal? Tá? Esses livros são livros grossos que tem tudo junto. Se não me falha a memória, parece que são 2 livros, tem tudo isso aí, ou 3. Ali demonstrou mais. Então é justamente toda a programação que está ali dentro. Tá? O que acontece assim? Muitas pessoas dizem, mas poderia se estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho, poderia se pegar o céu e o inferno, a Gênesis, poderia ser. Né? Mas eles procuram. Então por isso eles procuraram ser mais objetivos. Mas cabe a nós buscar as informações complementares. Até porque se nós fôssemos verificar, você lembra que a Sueli passou para nós ano passado, que existe uma universidade em Campinas que está, certo, formando estudiosos do Espiritismo com 4, 5 anos de estudo. Ali você se aprofunda, certo? Você estuda, você vai lá, estuda o que realmente nós imaginamos que tem para estudar. Nosso caso, uma vez por semana, Curitiba. Isso. Então, nosso caso é superficial. Que bom se nós pudéssemos, né, vir no mínimo 3 vezes por semana, né? Seria extremamente importante. Mas todos têm compromissos, né? Não se restringe só a esse. Que bom, um dia vai ser o inverso. Só que se a gente tivesse um pouquinho antes, né, a gente espera. Mas antes tarde do que nunca, dona Inês. Agora a gente tem que... Esquenta, né? Tá, pessoal? Acabou? Estou saindo de campo. Ó.
Ó, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui nós vamos dar resposta no final, tá? Certo? Por favor, ó, vamos se levantar e vamos se coçar. Não, Eu aqui, professor. de pé, né? Pode ficar em pé. Não, no olho do meio. Não precisa ficar em pé. Certo? Tá, então o nosso trabalho é especificamente sobre o protetor do médium, tá? E a gente tentou direcionar justamente para esse lado, porque tem a parte dos anjos guardiões, tem a parte dos espíritos afins, dos espíritos simpáticos, que isso tudo a gente encontra no livro dos espíritos, né? A partir da questão 489, se alguém tiver interesse de ler, tá? Pode, por favor. Diferente do que muitos pensam, o protetor espiritual é, na maior parte das vezes, um espírito ainda em evolução, ou seja, imperfeito, mas que já alcançou um grau de pureza maior que o seu protegido, sendo por isso capaz de auxiliá-lo no caminho espiritual da atual encarnação. Isso não desmerece seu trabalho, muito pelo contrário, já que deixa de utilizar seu tempo livre para a própria evolução e o dedica a outro espírito. Então, na verdade, o espírito protetor do médium é sempre um espírito que tem um conhecimento, uma evolução um pouquinho além do protegido, tá? Para poder, que já passou pelas experiências, já tem conhecimento maior e pode auxiliar esse médium na sua evolução. Protetor também não é o mesmo que anjo da guarda, embora não haja indícios que isso não possa acontecer. São papéis diferentes que um ou mais espíritos exercem durante a encarnação de um médium. Então, eles podem ser o mesmo ou não, tá? No caso do protetor do médium que a gente está conversando agora, seria aquele que vai especificamente desenvolver a mediunidade, tá? Pode passar. Todos possuem um espírito protetor, mesmo os que não são médiums. Contudo, é importante lembrar que a influência que esses irmãos podem exercer está diretamente ligada ao tipo de vida e esforço pessoal que o espírito realiza para se purificar. Eles nada podem fazer por aqueles que fecham os ouvidos aos seus conselhos. Então é importante que a gente esteja sempre buscando a evolução através da reforma íntima, né? Para a gente poder se manter numa faixa vibratória elevada, aonde o nosso espírito protetor possa ter acesso a gente. E se a gente quiser desenvolver a mediunidade, mas não se propuser a fazer a reforma íntima e manter um equilíbrio, o protetor ele não vai conseguir nos intuir, nos ajudar e nos proteger das influências negativas. O mentor é um espírito que se comprometeu com o trabalho espiritual do médium, dedicando parte do seu tempo para preparar o médium para a sua tarefa, trabalhar ao seu lado e fazer o possível para protegê-lo do contato com as energias degradantes do astral inferior. Antes do trabalho mediúnico a que o médium se submete, seu protetor já lhe prepara para que sua saúde física não seja afetada. Então, eu até coloquei umas observações aqui, assim, essa proteção que o protetor do médium fornece, ela se dá apenas, então, quando a gente está na faixa adequada. Do contrário, o protetor ele não consegue ajudar. Por isso, não sei se vocês até receberam o e-mail que eu mandei sobre aquela... que Deus não tarda, né? Na verdade, por quê? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente quiser desenvolver, tiver um desejo sincero de desenvolver a mediunidade, fazer a reforma íntima e estar no caminho correto que a gente se propôs quando a gente veio para cá, aí o protetor ele vai conseguir realmente nos proteger das influências negativas. Inclusive, nas sessões mediúnicas, até as colegas podem confirmar, quando a gente participa, o dirigente da sessão, ele normalmente solicita, depois que o espírito utilizou o médium para se comunicar, que esse espírito não deixe sobre o médium energias, fluidos negativos, impuros, tá? Então ele sempre pede para esse espírito fazer isso, para que o médium não sofra. E essa proteção que é solicitada pelo dirigente já vem de antes, quando o protetor do médium prepara ele nesse dia para poder fazer esse trabalho. Pode fazer. O mentor e seu protegido se comprometem com o trabalho espiritual antes da encarnação do médium. E diferente do que muitos acham, o médium não é obrigado a receber essa faculdade.
ele mesmo me solicita para saldar os débitos contraídos em vidas anteriores e acelerar a sua evolução espiritual. Então, aqui nessa parte a gente já estudou que o médium não é nenhum ser especial, tá? Muito pelo contrário, o médium normalmente, pelo menos a grande maioria, ele é um ser endividado que escolheu essa forma de pagar suas dívidas e de fazer a caridade, assim conseguir evoluir mais rápido. Tá? Podemos ter envolvimento de outros espíritos, mentores, instrutores e auxiliares médicos na tarefa executada pelo médium. Tudo vai depender da missão, do objetivo que a espiritualidade traçou para essa encarnação. Existem casos em que mais de um mentor está ligado ao médium, embora todos façam parte da mesma equipe e existe uma hierarquia, onde o chefe é o espírito mais puro e experiente. O mentor, então, dedica parte do seu tempo para, desde pequeno, preparar o seu protegido para o trabalho mediúnico. Então, o protetor do médium tem uma longa caminhada, né? Desde o momento que a gente se compromete espiritualmente com ele lá e com os demais espíritos, nós vamos tratar com essa missão e nós temos, desde que nascemos, estamos sendo preparados para exercer. Existem os médiums que eles não se dedicam a isso, ou que não querem, ou fogem do compromisso, né? Então, eles sofrem muito mais que a gente. Casos de obsessão forte, esse tipo de coisa. Então, não adianta rezar ou vir no centro e fazer os trabalhos de desobsessão. Ele tem que seguir o caminho, se conectar com o mentor dele, fazendo a reforma íntima, querendo sinceramente fazer esse trabalho. E agora eu passo a palavra para a Liliane. Aproximação e afastamento do protetor. Conforme o médium se aproxima da idade para início da sua tarefa espiritual, o mentor atua de forma mais intensa, buscando levá-lo para uma casa onde ele possa receber os ensinamentos que serão a base do seu trabalho. O chamado do mentor é suave. Se o médium se recusa a iniciar sua tarefa, então ele se afasta para retornar quando o médium desejar sinceramente iniciar seu trabalho espiritual. Sob o ponto de vista espiritual, podemos traduzir isso como afastamento vibratório, ou seja, o médium não consegue sintonizar na faixa vibratória do mentor. Isso acontece pelo tipo de vida física, emocional e mental que ele leva. O mentor, então, não tem outra opção, além de se afastar para se aproximarem os que se afinizam com o grau vibratório do médium, os obsessores. Então, tem a missão que tu tem que estudar e desenvolver a mediunidade. Aí vem o mentor suavemente e se aproxima de ti. Se, como a gente nega muito tempo, eu sou uma prova viva de que fiquei muito tempo colocando desculpa para não estudar, ele se afasta. Porque ele percebe que aquele momento ainda não é o momento e que a pessoa não está preparada ainda para isso. Aí ele volta num segundo momento, quando a pessoa estiver preparada realmente e sinceramente para estar estudando e desenvolvendo. Trecho do livro do Dr. Fritz, o médico e sua missão. Porque muitas vezes os mentores se afastam, os mentores não se afastam, os médios é que se afastam do trabalho, geralmente por conveniências materiais, ambição, vaidade, responsabilidade e acomodação. É aquilo que eu falei, a gente acaba botando um monte de desculpa para não estudar, para não desenvolver. Eu sempre ouvia falar muito que a partir do momento que tu começasse, tu tinha que sempre continuar. Se tu parasse, a tua vida podia regredir. E o meu medo era de um dia eu ter que parar por algum motivo e isso acontecer. Mas na verdade eu não sei, eu acho que eu acontecer, eu não sei da minha. É o correto? É verdade isso? Se tu para de estudar, a tua vida pode regredir? Muito relativo. Depende da tua conduta. Depende da tua conduta ou compromisso. Tu para apenas de estudar, mas a conduta continua como um padrão, a diferença que tu vai ter, não sei como diferença. Agora, depende do lado do compromisso que tu assumiu também. E isso tem dois fatores, depende do nosso lado do compromisso e aquilo que a nossa vida muda. Se nós convivemos com
salutares e nos afastamos e começamos a conviver com amizades que não são salutares, a nossa conduta se desestabiliza. E, em consequência disso, certo? Nos tornamos uma pessoa desequilibrada, mais do que ter uma tendência tranquilizada. E isso vai nos gerar mais dissabores. Então, isso é muito claro que se nós buscamos cultivar leituras saudáveis, amizades saudáveis, tarefas saudáveis, nós temos uma tendência, com certeza, de vivermos uma vida bem mais harmoniosa, bem mais produtiva, entre aspas. Então, nós seremos sempre bem mais quistos. Agora, se nós conseguirmos manter o padrão vibratório mesmo nos afastando, que bom. Isto nunca esquecendo que nós temos o nosso livre-arbítrio. Porém, temos os compromissos que nós assumimos. Narci Castro também fala sobre o afastamento dos mentores no livro Mediunidade e Médiuns. O mentor do médium, ou seja, seu espírito produtor, se coloca como guardião do mesmo, impedindo que energias hostis o perturbem. Daí a necessidade do médium não deixar de cumprir seu compromisso a fim de diminuir o sofrimento dos que sofrem com o efeito das obsessões. Pode-se entender, então, o sofrimento vivenciado pelo médium antes de começar sua tarefa mediúnica, quando ele não responde prontamente ao chamado para tal. São muitos os casos do nosso conhecimento de severas perturbações vivenciadas pelo médium que pode provocar a sua passagem por tratamentos psiquiátricos. E foi o que a Cláudia comentou antes, que às vezes a gente acaba não vindo pela dor, pelo amor, e acaba vindo pela dor. O mentor acompanha o médium de perto, contudo, dependendo do trabalho que será exercido, outros espíritos podem fazer parte do grupo que auxilia. Se um médium se vincula a um centro espírita, ele também recebe a proteção e auxílio da equipe espiritual da casa. Substituição do mentor. O mentor pode ser substituído por outro durante o trabalho do médium por vários motivos. Entre eles podemos citar necessidade do mentor encarnar, o mentor receberá uma nova incumbência espiritual e suas responsabilidades não permitirão o apoio necessário ao médium. O médium pode receber novas responsabilidades espirituais e o médium desperdiça as várias oportunidades de seguir o caminho espiritual. Neste caso, o mentor pode receber novas responsabilidades e o médium receber um novo mentor, que nesse caso se chama obsessor. O importante, porém, é que estamos sempre amparados pelo plano espiritual. Nunca ficaremos sozinhos. Sempre será designado um protetor para nós nos acompanhar na caminhada da evolução espiritual, que é a sua verdadeira função em nossa vida. A Cláudia separou uma mensagem militar para nós. Os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes ofereçamos uma base. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com um esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na vida e resolvam seus problemas. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Chico Xavier. Tá, pessoal, então vocês conseguiram entender? Ficou bem digestivo? Perguntas? Não tem pergunta nenhuma. Tá bom, foi bem eficiente. Dona Sunda, por que tem que chegar 15 minutos antes da hora do trabalho? Ou 15, ou 20, que seja. Bem, em qualquer lugar que a gente fosse, era um trabalho, dentro da casa espírita ou numa igreja, qualquer religião. Porque, em primeiro lugar, o espiritismo, ele nos dá o livre-arbítrio e nos ensina
que qualquer casa religiosa a gente se comunica, está lá para se comunicar com o Pai. Então, tanto faz sendo uma casa